Oi, gente, tudo bom? Essa semana se celebra o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e por isso nós aqui do Bora Falar Mais de Educação resolvemos discutir esse assunto. Convidamos Alexandre Kiep, que é subsecretário de Vigilância em Saúde aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Alexandre, bora falar mais de educação? Vamos lá. Segundo uma pesquisa divulgada no ano passado pela Organização das Nações Unidas, o Brasil está na contramão da tendência internacional no que diz respeito ao número de casos, novos casos de HIV e também o número de mortes em decorrência da AIDS. O que explica esse descompasso entre a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil e a situação internacional? O Brasil ele tem já uma trajetória de controle e combate à AIDS já antiga, desde o início da década de 80, com a incorporação precoce de tratamento de antirretrovirais, disponibilização de preservativos. Isso fez com que a gente já tivesse tido uma redução importante do número de novos casos e óbitos já a partir da década de 90. O resto do mundo, vários países com uma carga alta de AIDS, vem experimentando esse acesso ao tratamento e essas tecnologias de forma muito mais recente. Então é natural que esse impacto da incorporação dessas tecnologias, sejam eles testes, sejam eles antirretrovirais, venha causar impacto no restante do mundo agora nesse período. O Brasil já teve esse impacto. A gente já teve uma redução importante do número de novos casos e da mortalidade. E agora o desafio é a gente avançar ainda mais nessa redução, principalmente nos estados com epidemia antiga, como o estado do Rio de Janeiro. Qual é o panorama atual da epidemia no Brasil e se é correto a gente falar em epidemia, né, quando se fala de AIDS? A gente, tecnicamente, o termo epidemia é questionável, mas já é utilizado aqui no Brasil há muito tempo e a gente, mesmo nos meios acadêmicos, dentro dos governos, a gente trata o tema epidemia, né? Então, é possível, sim, tratar de epidemia tanto no Brasil como aqui no Rio de Janeiro. Qual o panorama atual dessa epidemia? Pois nós temos hoje uma epidemia concentrada, uma epidemia restrita ainda, que não está restrita a alguns grupos específicos, mas com impacto importante em alguns grupos específicos. O público de pessoas homens que fazem sexo com homens, homens gays, principalmente jovens gays, profissionais do sexo ainda é um grupo que tem um número grande de pessoas infectadas, mas é importante ressaltar que essa epidemia hoje é uma epidemia, eu diria, universal. Ela atinge heterossexuais, atinge mulheres, atinge gestantes, atinge jovens, independente da orientação sexual. Apesar disso tudo e dos esforços que vêm sendo mantidos para poder reduzir essa infecção, as taxas de incidência que caíram muito na última década, hoje se mantêm de certa forma estáveis, assim como a taxa de mortalidade. Então o grande desafio agora é a gente conseguir novamente retomar uma tendência de queda desses novos casos e da mortalidade. Certo, Alexandre. Muitos estudos também apontam para um certo relaxamento dos cuidados de prevenção, sobretudo entre as populações mais jovens. Depois que os medicamentos possibilitaram a vida com AIDS, a gente não vê mais as pessoas morrerem de AIDS como nos anos 80, na minha geração, nossa geração, a gente chegou a ver pessoas morrerem publicamente, né, vítimas assumidamente vitimadas pelo HIV e pessoas morrerem em decorrência da AIDS. Hoje em dia isso não é mais tão comum. Então esses estudos apontam que os jovens relaxaram a prevenção e aí está aumentando o contágio exatamente nessa parcela da população. Você confirma essa tendência de crescimento? Um desafio que a gente tem hoje para o controle da epidemia é exatamente lidar com duas questões relativas a isso. Primeiro, são os jovens que efetivamente não viram seus ídolos morrerem de AIDS, como nós vimos, e que, de certa forma, isso causa uma diminuição da percepção de risco. A AIDS deixa de ser um problema importante que mata as pessoas para ser um problema comum que tem tratamento. E, de certa forma, isso é uma verdade parcial, porque a AIDS continua sendo um problema importante de saúde pública e que acomete muita gente ainda, infelizmente, mata muita gente ainda. Não é uma doença crônica equiparável a diabetes ou hipertensão? Não dá para comparar a AIDS com uma doença crônica. É uma doença que causa inúmeras limitações do ponto de vista sexual, reprodutivo, necessidade de uso de medicamentos com efeitos adversos ainda importantes. As pessoas têm hoje uma qualidade de vida muito melhor do que tinham antes. Mas ainda é uma doença que necessita de um cuidado muito intensivo e uso de medicamentos regulares. A outra questão em relação aos jovens que é governos conseguirem lidar com uma nova linguagem que possa acessar esses jovens.
Só a questão do preservativo também não é mais suficiente. As pessoas, a gente já tem estudos que mostram que os jovens eventualmente depois começa uma relação estável, abandonam o uso do preservativo. Então a gente tem que aliar, além dessas mensagens para a utilização do preservativo, outras estratégias. Conversar mais abertamente em relação à sexualidade, em relação aos riscos, a questão da testagem, que está aí disponível com testes rápidos, com diagnóstico em até 40 minutos, enfim. A gente tem que aprender de novo a lidar e falar com esses jovens para poder passar as mensagens de prevenção. Pois é, Alexandre, pensando exatamente nessa questão da forma de falar, muitos críticos já disseram o seguinte: olha, o tom das campanhas foi muito amenizado ao longo de um determinado período da nossa história, aí, década de 90 para cá, né, anos 2000, e que isso teria causado nos jovens, talvez, essa percepção de que, olha, é fácil viver com AIDS, né? Situação que os próprios pessoas que vivem com AIDS dizem. É possível viver, mas não é fácil viver, né? O que você acha disso, dessa crítica em relação ao tom das campanhas? Eu acho que um dos grandes ganhos de ensinamentos da epidemia de AIDS aqui para o nosso país, principalmente, que foi muito pioneiro nessa estratégia de formulação de políticas públicas em conjunto com a sociedade, em conjunto com as pessoas que vivem com HIV/AIDS, foi exatamente a necessidade da gente respeitar o direito das pessoas que também vivem com HIV/AIDS. Não acho que o tom ameaçador ou o tom catastrófico das propagandas tenha um efeito melhor do que o tom de uma mensagem que passa a necessidade de se precaver de uma doença que é muito grave, que mata muita gente, mas que ao mesmo tempo mostra que é possível viver com ela. Nós temos um grande desafio hoje, que é fazer o diagnóstico de milhares de pessoas que vivem com HIV e não sabem que vivem com HIV. Não é passando uma mensagem de terror, de morte, de fim da vida que a gente vai conseguir avançar com isso. Não é essa a experiência que a gente tem no Brasil, não é essa a experiência que a gente vê em outros países que também vêm tendo sucesso na luta contra a AIDS. E essa questão da comunicação é muito delicada mesmo, né? Analisando mesmo essa nossa conversa. Quando você aponta a questão dos homossexuais que estão ali no topo na cadeia, que está crescendo esse contágio, é muito difícil passar essa mensagem adiante sem reforçar estereótipos que foram historicamente construídos na época da ideia de grupo de risco, por exemplo. Enfim, tem todo um processo histórico que foi muito incisivo em relação a esses grupos, né? Como é que se acha esse meio do caminho? O que está se pensando atualmente para se comunicar, para que essas pessoas não se exponham ao risco, mas que também a gente não reforce preconceito? Não dá para a gente controlar a AIDS do jeito que a gente quer controlar se a gente não começar a trabalhar questões muito maiores que diz respeito ao direito das pessoas enquanto indivíduos, ao direito em relação à orientação sexual, ao direito reprodutivo dessas pessoas, ao direito delas viver a vida do jeito que elas acham que tem que viver. Quando a gente começa a discutir o tema AIDS, necessariamente a gente tem que trabalhar com outras questões relativas a questões de gênero, a questões de orientação sexual. Então, por isso que não é fácil lidar com a AIDS, não é fácil falar sobre sexualidade e não é fácil romper essas barreiras que a gente tem hoje na sociedade de estigma e preconceito. Então, o que a gente tem que fazer sempre quando a gente for falar de AIDS, a gente não vai controlar a AIDS se a gente não lidar e não conseguir lidar com esse câncer ainda arraizado na sociedade, que é a questão do estigma e do preconceito, o preconceito de gênero, o preconceito de raça, de cor, de orientação sexual. Enquanto as pessoas tiverem medo de fazer o teste e de se revelar soropositivo por conta do estigma e do preconceito e da exclusão por parte da sociedade, a gente não vai conseguir avançar mais do que a gente avançou em relação ao controle da AIDS aqui no país.